entrando. Boa noite, Roseli. Que todos possam ser bem-vindos. Hoje eu acabei trocando com a Vânia, então quem vai fazer a live sou eu, não será a Vânia e o seu João, como é de costume todo sábado. Então, para nós iniciarmos, enquanto esperamos o demais a se juntar a nós, eu escolhi um poema da nossa querida Maria Dolores. Deus é caridade. Não aguardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena da amarga frustração. Muitas vezes, nós mesmos, trilha fora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem. Precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso, para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que espanca ou aguilhoa. Fel, tristeza, amargura transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observe a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura. Deus protege a corrente e a fonte lava a pedra a beijos de água pura e prossegue indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita. Isole-se a semente pequenina na clausura do chão, e eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda, fira, a planta a golpes destruidores, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso. Deus quer que a lei do amor seja cumprida para a glória da vida nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho, e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade e a caridade ardente tudo cobre de amor. Esse é um poema de Maria Dolores, Deus é caridade. Foi para nós iniciarmos enquanto todos esperávamos vocês chegarem, né? Uma boa noite para todos vocês, que sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a live, né? Pedir para a Vânia para dar um descansinho para ela também, que ela fez algumas lives durante a semana, né? E já que semana que vem também não vou poder participar das lives, então estou adiantando um pouquinho, tá bom? Então, que todos possam ser bem-vindos. Nosso tema hoje é a caridade material e a caridade moral. Então, inicialmente, vamos para os nossos recados. As nossas lives aqui pelo Facebook acontecem diariamente. Depois essas lives vão para o nosso canal do YouTube, CEMN Poá. E lá, né, nós gostaríamos, se vocês pudessem, dar o seu like para promover
a doutrina espírita, né? A nossa casa, a Maria de Nazaré, ela está funcionando de sexta-feira às 19h30 e nos domingos às 9 horas da manhã. E esse mesmo horário vai continuar mesmo agora nos feriados, tá bom? Bom, então, que juntos, conectados mente a mente, aos nossos mentores, aos mentores da Casa Espírita, possamos iniciar nossos trabalhos e que realmente as palavras que hoje nós vamos discutir aqui possam ser internalizadas, fazer parte da nossa ascensão da consciência, né? Bom, e sobre o tema então, a caridade material e a caridade moral, ela está contida no capítulo 13, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 13 é que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? Os itens 9 e 10. Então, primeiramente, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Muitas vezes reclamamos tanto, né, desse mundo de provas e expiações, que passamos por situações tão adversas, e por que não faríamos então parte então desse mundo que dizem que há um mundo feliz, né, para se viver? Por que eu não mereço, né, esse mundo feliz? É só a gente olhar, né, como está o nosso mundo, que ele representa o coletivo. E aqui está o remédio para todas essas nossas aflições, né? Ele diz que caridade é o que deve conduzir os povos à felicidade. Então, os espíritos já vêm trazendo para a gente esse remédio que muitas vezes é tão difícil, né, a gente realizar. E aí, então, nesse item 9 e 10, essas instruções quem nos dá é o espírito da irmã Rosália e um espírito protetor na segunda parte. Então, a irmã Rosália, ela fala assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Às vezes a gente pensa nisso, a gente fala, até que eu faço, vai, eu trato as pessoas assim, eu trato as pessoas assado, mas é só não contrariar a gente, né? Muitas vezes, se a gente estiver contrariado, as coisas acabam não acontecendo tanto da forma que a gente esperava, né? E ela ainda continua: se isso fosse seguido aqui na Terra, sereis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos, né? Então, olha só, sem pobreza. Ela ainda continua: visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. E ainda, né, em outro momento do texto, ela fala: pobres mulheres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo, que ela fala da experiência da vida dela quando encarnada. Então ela faz um apelo: ricos, pensai um pouco nisto, ajudai com o melhor de vós aos infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo feliz. Que é o que todos nós esperamos, né? Ainda mais devido à nossa crença religiosa, que muito é na base do catolicismo, que acreditamos que há um céu, onde que quando desencarnarmos teremos, né, a felicidade eterna, o descanso eterno. E os espíritos vêm nos trazendo cada vez mais que não há descanso eterno, né? Que lá a lei do trabalho, ela é mais pesada do que aqui,
né? Por quê? O nosso corpo, que é pesado, que é denso, ele precisa de descanso. Então, nós temos que trabalhar, temos que ter hora de descanso. Então, tem hora para tudo. Mas quando não estamos mais ligados a essa situação tão densa, diminui ainda mais, né, as horas de descanso. Realmente lá ainda né, as informações que nós temos é que existe um horário para descanso, né? Mas que o trabalho ele é mais dobrado do que aqui. Por quê? Porque a caridade e o trabalho tá ligado, né, um ao outro. Para eu fazer caridade, eu tenho que trabalhar algo, ou trabalhar aquela minha renúncia ao bem material, né? Porque quem é ligado ao dinheiro, então ele não consegue doar, né, o dinheiro, porque ele precisa. E até a questão da caridade moral, que a gente vai diferenciar cada uma, também. Eu preciso doar algo de mim. E para eu doar algo de mim para o outro, eu preciso desenvolver isso, eu preciso ter. Então, a caridade material, todos nós sabemos, é aquilo o que é palpável, que é o que se compra, que é o que pode se doar, é o dinheiro, é o alimento, é a roupa, né? E a caridade moral é aquilo que eu posso dar que depende de mim. Então, é um sorriso, é uma palavra amiga, é um bom conselho, é um bom pensamento, né? Quantas vezes a gente se pega, né, pensando de uma forma, às vezes, julgando o outro, né? Então, isso não é caridade. E lembrando que caridade é uma palavra que resume todas as virtudes. Então, se eu quero desenvolver as virtudes em mim, eu tenho que ser uma pessoa caridosa, né? Então, nós temos que trabalhar a caridade. E aí, quando a gente fala do espírito protetor, né? Ele fala assim, que muitas vezes a gente pergunta: como posso fazer caridade se muitas vezes nem mesmo tenho necessário? Né? Algumas pessoas perguntam: gostaria tanto de ajudar o próximo, mas eu não tenho posses, eu não consigo. E aí então ele explica, né, que essa caridade é simplesmente uma oração. Né? Agora nós estamos passando esse problema de pandemia, de muitos desencarnes. Então, por que não, naquele momento que eu vou orar por mim, pela minha família, eu já não estendo meu pensamento a todas aquelas almas que estão indo a essa doença, né? E criando, de repente, uma barreira de proteção nesse planeta, uma área, uma superfície de cura, né? Porque se o coletivo para o mal resulta, o coletivo para o bem também, né? Então, se nós todos unirmos nossas forças, nossos desejos de um mundo melhor e caminharmos para isso com a verdade, com o bem, então nós também conseguimos mudar o coletivo. Porque hoje a gente fala muito da televisão, que traz informações, né? Sempre notícias ruins para a gente. Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos incorporando essas notícias ou nós estamos pensando no bem? Né? No bem alheio. Então, hoje nós vemos muitas pessoas não usando máscaras, né? De um vírus que a gente ainda sabe muito pouco sobre ele, ou descrendo na própria doença. Então, e a caridade com o próximo, né? O respeito com o próximo. Então, a gente tem que começar a rever, né, essas questõezinhas no dia a dia. O quanto que eu estou fazendo caridade?
O quanto que eu estou perguntando pro auxiliar de serviços gerais da empresa que eu trabalho, como ele está, né? Além de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque só da gente manifestar algo em função do outro, nós somos energia. E essa energia, ela vai se difundir, ela chega até o outro. Olha só, né? Nós estamos aqui pelo celular, pela internet e estamos ligados. Existe uma egrégora que está neste momento regendo por nós. E nós não estamos sozinhos, não estamos mesmo. A Casa Maria de Nazaré pode estar fechada agora, mas os seus mentores estão com a gente, em pensamento pelo menos. Então nós nunca estamos sozinhos, nós estamos interligados. E essas energias é que nos mantêm, né? Então eu tenho até várias histórias para falar, né? Uma vez eu estava num grupo, a gente foi para o Evangelho no lar, na casa de uma pessoa, como a gente fazia, né? Antes da pandemia. E enquanto eu ainda estou, né? A gente sempre está desenvolvendo a mediunidade. E enquanto a gente estava em grupo, eu não senti nada. A partir do momento que aquele grupo ele foi se desfazendo, porque eu estava levando as pessoas comigo, ele foi se desfazendo, eu comecei a sentir certos pensamentos. É claro que a gente não está desprotegido, né? Eu não estou dizendo que, então nosso mentor deixou alguma coisa acompanhá-la. Não, foi para ensinamento, né? Porque tudo está certo. É isso que a gente tem que... Quando a gente começa a colocar aceitação nas situações, a gente percebe que tudo está certo. E aí, então, se a gente entende aquilo como uma realidade que não tem como sair dela, a gente aceita aquilo e começa a colher coisas boas, né? Bom, mas assim, Emmanuel, ele fala que se você não sabe como fazer caridade e você tem como doar algo material, então que você comece doando algo material, né? Porque logo esse sentimento, ele vai te envolvendo, que ele vai te ampliando. E, gente, nada melhor do que o exemplo, né? Muitas vezes também as pessoas não sabem como auxiliar, mas se elas aprendem como fazer isso, olhando o outro, como ele faz, ele também aprende. Então, a gente exercer a caridade não precisa sair falando, né? Porque ele fala mesmo, o capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita está fazendo, né? Então, a gente não precisa falar, mas bons exemplos, eles são percebidos, né? Então, se não é percebido pela maioria, pelo menos aquela pessoa que recebeu a caridade, ela também é tocada. E às vezes a gente esquece que um simples ato de fazer uma comida, por exemplo, você está colocando energia ali dentro, né? Daquele preparo. Então, se às vezes eu também não tenho como oferecer algo a mais, mas eu estou preparando o alimento da minha família, né? Eu estou colocando amor ali, né? Então, quando a gente prepara, por isso que a gente tem que estar bem na hora que a gente está fazendo o nosso serviço, estar com alegria, né? Um estado de alegria, que quando você faz aquilo com alegria, você está colocando aquela energia, né, na sua ação. E aí, então, você está doando, né? Você está doando. E às vezes a gente nem percebe, mas uma pessoa que é mais sensível ou que está precisando tanto daquela energia, só na hora de se alimentar, né? Ela já fala, nossa, que gostosa comida. E
E isso é uma percepção daquilo que você faz com carinho. Às vezes um arroz e feijão, né? Um arroz que seja. Quantas vezes a gente às vezes não vai na casa de uma pessoa, come uma coisa super simples e fala, nossa, o que será que ela coloca ali dentro, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas eu coloco até mais, né? E não tem o mesmo sabor. Por quê? É a intenção, né? Então, o pensamento, ele cria a nossa realidade e as nossas mãos executam essa ação. Então, quando a gente fala da caridade material, ela é muito importante. Dar o pão para quem tem fome, dar uma roupa para agasalhar a quem tem frio, um cobertor, é claro que ele é importante. E as pessoas ricas, como a irmã Rosália nos fala, deveria pensar mais, porque para eles, muitas vezes, são migalhas que caem da sua mesa, né? Aquela migalha da despensa que vai mofar muitas vezes, porque às vezes compra tantas coisas que não dá conta de consumir. E aí o desperdício fica muito grande, né? Então, o que ele quer dizer é que às vezes aquilo que você vai jogar fora poderia ser o pão, né? Que alguém está precisando, poderia matar a fome, matar o frio que alguém precisa, dar um pouco mais de conforto, né? Deixar mais quentinho, mais carinhoso, se sentir com esse carinho, mais amado, né? No mundo tão muitas vezes gelado que a gente vive, que as pessoas às vezes estão tão preocupadas com o seu dia a dia, com os seus problemas, que esquecem de olhar para a própria família ou para a pessoa que está ali do lado, que muitas vezes só queria um olhar, né? Um bom dia, um oi, tudo bem? Então, essa é a caridade moral. Só que para a gente doar a caridade moral, a gente precisa desenvolver, porque ninguém consegue dar o que não tem. Eu só consigo dar amor se eu tiver amor dentro de mim. Eu só consigo doar paciência se nós tivermos paciência dentro da gente, né? Então a gente só consegue doar aquilo que realmente a gente tem. E como que a gente consegue desenvolver essas virtudes? Pela lei do trabalho, pela lei do progresso. É trabalhando, é convivendo, né? A convivência que nos oferece isso. Muitas vezes a gente fala, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Essa pessoa que não me atazana, né? Que fica me incomodando o tempo todo. Olha aí, né? A boa prova que vem para te colocar se você está tendo paciência ou se você precisa desenvolver mais isso. E nesse mundo louco, alucinado que a gente está vivendo, onde que tudo está vindo à tona, né? As pessoas estão mais intempestivas, então elas ficam bravas, nervosas, irritadas ao máximo. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, que todo mundo está com essas energias afloradas, com o que tem dentro de si, mostrando, tá um ótimo momento para a gente começar a ver, nós que nos dizemos espíritas, começar a avaliar se realmente o que nós aprendemos pelos estudos, pelo que nós vemos, né, ou lemos, se estamos realmente colocando em prática. Então vale a pena a gente fazer essa reflexão, sim, para ver se estamos incorporando essas virtudes dentro da gente. Se acaso não tiver, ótimo, é um bom momento para ver quais são as falhas, o que nós não estamos conseguindo elaborar para que passamos por cima das dificuldades. Porque diz que o bom espírita não é aquele que é perfeitinho, que sabe o livro dos Espíritos de cor e salteado, o Evangelho segundo o Espiritismo. O bom espírita é aquele que está o tempo todo se renovando.
o tempo todo voltando para o caminho certo, por mais que se desvirtua, né? Porque todos nós, gente, estamos aqui para passar por provações e realmente ver se aprendemos. Para então entrar nesse mundo de regeneração, onde que também nesse início não vai estar regenerado, né? Então ele vai estar em início de regeneração. E nesse momento nós estamos em transição, né? No livro O Céu e o Inferno, tem uma história lá da Condessa Paula, né? Que é um espírito que tinha que passar pela prova da riqueza. E ela não se sentia pronta, porque, segundo a informação que esse espírito nos traz, é que a prova da riqueza é a prova mais difícil a se conseguir superar. E se a gente pensar, ela tem sentido sim, faz muito sentido, né? Porque tem um ditado popular que diz assim: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. E aí você vai conhecer o que realmente ela é capaz de fazer. Então, olha só, já é um ditado popular. E a riqueza, ela oferece poder, né? Então, você vê que as pessoas que têm mais dinheiro, elas estão numa posição de poder. Elas não necessariamente precisam ser arrogantes, mas é manter o dinheiro nas mãos que muitas vezes alimenta famílias, né? Então isso é um poder. Só que o que ela coloca é que esse poder, ele ativa o mais instintivo que a gente tem dentro da gente. Então a arrogância, o orgulho, o desprezo. E ela não se sentia pronta para isso. Então ela pediu outras existências, né, outras encarnações, em situações até de miséria, de privação, porque ela queria realmente sentir o que é a falta daquilo, para quando ela tivesse, ela ter incorporado esse sentimento da compaixão e poder dividir a riqueza. E foi assim que aconteceu. Então, em uma das suas últimas dessa encarnação que ela então fala, né? Ela veio como condessa e ela fala que ela ajudava as pessoas, que ela conseguia tirar parte do ganha-pão dela, do dinheiro que era da sua fortuna, que era para ela gastar, e ela conseguia destinar à caridade. Então ela ajudava as pessoas. Ela não deixou de ser condessa, porque muitas vezes o espiritismo ele traz essa ideia errada que a pessoa, para não se ligar tanto à matéria, ela tem que se desfazer dos seus bens, né? E não é bem assim. Você tem que saber da responsabilidade que aquele dinheiro traz, né? Então, ela sabia da responsabilidade dela como dama da sociedade, que ela também tinha que exercer do lado do marido, que era um cônjuge. Então, eles faziam festas, recebiam pessoas, mas ela fazia em silêncio a caridade. Não era nem para ser exemplo, tá? Então, a intenção dela não era nem falar, nossa, olha, a alta sociedade ajudando. Não, ela fazia em silêncio. Então, ela tirava parte da riqueza que lhe cabia e ela destinava aos pobres. E ela ainda fala uma coisa muito bonita. Ela coloca assim, que só ela e Deus sabia quantas lágrimas ela enxugou, quantas vezes ela ofertou o ombro para que alguém pudesse se sentir mais acolhido. Então, olha só, né? É um exemplo, eu acho, muito bonito, né? E é um relato que cabe a se ressaltar, porque
por mais que às vezes a gente fala, fulano tá em alto patamar, ele tem muito dinheiro e ele mostra, ele né, ostenta o que ele faz, que é para servir de exemplo. Gente, sinceramente, nem sempre só mostrar o que se faz é o que está valendo o coração, né? Então, quando a gente faz as coisas em silêncio, é entre você e Deus, né? Quando você faz o bem, é para você, é um relacionamento entre você e Deus. É você entender que o que você precisa ser feito, você faz para o outro, como Jesus mesmo, ele falava, né? Eu estou no outro. Então ele falava, quantas vezes vocês deste de comer a quem eu que pedi o pão? E eles ainda falavam, quando o Senhor nos pediu o pão, né? E ele estava querendo dizer que aquele mendigo que veio pedir o pão e você negou, era eu, porque nós somos um, né? Nós estamos interligados. Então, o que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para os bons espíritos, eu estou fazendo para o universo. Porque todos nós somos centelha do mesmo Pai. A partir do momento que a gente entender isso, que o que eu faço para o outro é um prolongamento de mim, uma extensão de mim, eu estou em união com o todo, eu estou em união com Deus. Então, isso vale tanto para o bem quanto para o mal. E nós somos muito tendenciosos a realizar o mal. E olha como nós, de certa forma, estragamos a vida do outro e, em consequência, a nossa. E por que nós não percebemos, então, que poderíamos fazer o bem, né? Muitas vezes, uma palavra dita, ela tem muito mais severidade e agressividade do que um ato, né? Então, uma crítica desconstrutiva. E aí, gente, não importa. Eu estava irritada. O problema estava em você, né? Estava em mim. Eu que estava irritada. Então, o que o outro tem a ver com isso? Por mais que ele tenha feito isso, não interessa. Se você é um espírito em equilíbrio, você só olha, observa e não absorve. O duro é isso. É a gente não ser esponja, né? Muitas vezes nós estamos aí andando como esponjas, porque nós não percebemos o que essas energias que estão no ambiente está fazendo comigo. E aí eu começo a absorver aquilo e daqui um pouco eu começo a fazer um monte de besteira, né? Então a gente tem que passar a observar. Eu tô irritado? Eu tô com taquicardia? Tá mudando? Eu tô Nossa, não tô conseguindo, tô impaciente, não consigo parar quieta. O que tá acontecendo? Eu não tava assim. Então a gente levanta de manhã, faz nossas orações, né? Se concentra, sai toda aliviada de casa, chega parecendo um demônio, né? Quando volta depois do nosso dia. E aí a gente coloca a culpa no serviço, no outro, e nunca na gente, né? Então, acaba que esse espírito protetor, ele fala assim: meus amigos, a cada novo regimento, o general fornece uma bandeira. E eu vos dou a minha, este ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai-o, não só falar. Esse é o mais fácil. O mais difícil é amar nosso inimigo. É amar quem nos ofende. Mas lembra, a gente tem que dar outra face. E não é a outra face para bater. Não é isso que quer dizer, né? Senão a gente vai estar levando muito ao pé da letra.
É mostrar que aquela bofetada não fez nada. Não ressoou em mim aquele ato, né? Porque nós estamos mais forte do que aquele ato. Nós nos desenvolvemos, nós estudamos, nós trabalhamos para manter esse equilíbrio. Então, diante daquele espírito que está em desequilíbrio, nós sermos até, quem sabe, autoridade, né? Autoridade moral, que é o mais difícil a gente desenvolver. É claro que a gente está muito longe de ser autoridade moral, né? Mas, por que não pelo menos tentar, né? E como que a gente tenta com desenvolver o moral, né? A moral é simplesmente pelas atitudes, né? Então a gente só consegue avaliar se realmente eu estou absorvendo todos os ensinamentos espíritas que nós trabalhamos pelas atitudes, né? É olhar que do mesmo jeito que eu falei que nós somos a extensão um do outro, se somos energias e todos nós fomos criados pelo Pai, inclusive o planeta, então nós também estamos ligados à Gaia, à Terra, ao planeta Terra. E o que nós vamos fazendo com o planeta Terra, né? Em busca de ganância. Então, é olhar que até o planeta Terra, quem de nós aqui separa o lixo, começa a fazer uma composteira em casa, guardar restos de frutas, né, legumes, que às vezes não se utiliza na cozinha, fazer um jeito daquilo virar um composto orgânico, né, para então a gente reutilizar, né? E olha, vou falar uma experiência. Quando eu comecei a fazer isso, eu estava preparando a terra que eu queria fazer uma hortinha. Eu não precisei nem fazer a horta. Só de colocando as coisas para poder virar adubo, nasceu pepino, nasceu tomate, nasceu mamão, saiu nascendo um monte de coisa. Então, olha só, né? Às vezes a gente acha que precisa de tanto para ter uma coisa, às vezes um vaso, né, de terra ali, que já tem uma planta dentro, a gente vai lá, coloca isso, dá uma enterradinha, né, para não atrair animais ali naquela terra, ou bate no liquidificador e joga, já adubando, de repente vira alguma coisa, né, e aí te traz, porque esse planeta ele é maravilhoso, tudo que se planta aqui se dá, e o nosso país então, com esse clima abençoado que nós temos, tudo dá, né? Então, assim, praticai-o, né? Praticai o amai-vos uns aos outros, reuni-vos ao redor desta bandeira e recebereis a felicidade e a consolação, a tão sonhada felicidade, né? E consolação. Então, a partir do momento que nós entendermos isso, a vida vai ficar mais leve. A gente vai desapegar e aquela nossa preocupação em ter, a gente vai passar dessa preocupação para esperança e fé e confiar que se Deus me quer neste planeta, Ele vai oferecer as situações, as condições adequadas para eu sobreviver. Principalmente se eu estiver servindo os valores morais que o Evangelho nos pede. A partir do momento que nós estivermos exercendo, sendo um instrumento de Deus, nem que seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nada, né, vai faltar para a gente de essencial. Agora, o supérfluo, aí isso vai depender de cada pessoa. Porque tem pessoas que vão passar essa existência inteira achando que eram merecedores de muito mais. E se faz o tempo, mas eu lembrei de uma historinha agora, que era muito bom, muito interessante para a gente refletir. Havia uma moça que ela saía para trabalhar, voltava muito cansada para casa e a mãe dela só reclamava. Só sabia reclamar, criticá-la. Então ela foi até uma casa espírita e
passou, né, por aquelas orientações espirituais, e então a informação da espiritualidade foi a seguinte: olha só, né? Como Deus é misericordioso. A mãe dessa menina era lá ai meu Deus, esqueci a palavra, na Santa Inquisição, ela guilhotinizava as pessoas. Hoje, nessa vida, ela é só reclamona. Olha só, né? Então, olha como a espiritualidade, ela olha com compaixão, né? Então, uma pessoa que assassinava nessa vida é só reclamona. Então, olha quanto que esse espírito evoluiu. Então, vamos ter mais paciência com as pessoas, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe quem a gente foi, o que a gente fez, e muito menos quem está do nosso lado. A única certeza que nós temos é que dessa vez tem que dar certo, o máximo possível. A gente tem que sair, né, do estacionário e caminhar. E cada um vai caminhar, vai alcançar degraus no seu tempo e diferentemente. E é isso que mostra pra gente o quanto Deus é misericordioso, porque Ele sempre nos oferece uma nova oportunidade, né? Bom, então, que esses espíritos que estão agora nos cercando de luz, de amor, de paciência, compaixão, benevolência, possam realmente curar todo o mal que existe, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Que possamos nessa caminhada evoluirmos juntos, amando uns aos outros e entendendo o que é amar o outro, perdoar e continuar nessa caminhada. Que vocês tenham um excelente final de sábado e amanhã estarei novamente aqui, né, com a nossa live diária. Segunda-feira, o Ezequiel, terça e quarta, o Sérgio e a Fabiana, sexta-feira, o Ezequiel aqui também, sábado, aí volta a Vânia e o seu João, e aí domingo a gente tá vendo ainda a escala, tá bom? Então, fiquem com Deus, muita paz, muito amor, muita luz nesses lares ou no lugar onde que nós estamos, que possamos ser luz. Um beijo a todos. Tchau.